É grana no bolso. Quem se aposentou neste período que eu vou falar nesse vídeo tem direito a uma revisão. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando e você está no INSS Sem Segredo, o canal voltado exclusivamente para os direitos dos aposentados e pensionistas do INSS. O vídeo de hoje está imperdível. Olha só, é grana no bolso. Quem se aposentou neste período que eu vou explicar nesse vídeo, é importante que você dê um joinha agora e é importante que você fique até o final para entender, tem direito a uma revisão e eu vou explicar o passo a passo de como fazer. Vídeo muito instrutivo. Se no final não servir para você, compartilhe porque vai ajudar muita gente, com certeza. É o seguinte, quem se aposentou pelo INSS entre 5 de outubro de 1988 e 5 de abril de 1991, então, 88 e 91, mais especificamente 5 de outubro de 98 até 5 de abril de 1991 e teve o seu benefício limitado ao teto da época, pode ter direito a uma revisão do valor recebido. Esse período é conhecido como buraco negro. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas é bem famoso no meio previdenciário. Nessa época em que o país sofria com a hiperinflação, as correções dos benefícios e de salários de contribuição tiveram falhas, o que diminuiu a renda de quem se aposentou. A incorreção também atinge pensões derivadas dos benefícios da época. Por exemplo, a pessoa teve o prejuízo aí, não foi computado direito a aposentadoria dela. Ela faleceu e deixou uma pensão. Essa pensão também tem direito à revisão, quem está recebendo ela. Dando continuidade aqui, em 2010 o STF decidiu que a revisão do teto era devida aos segurados que foram prejudicados pelo INSS, mas deixou de fora os aposentados entre 88 e 91. Já em 2017, os ministros incluíram também quem se aposentou no período do buraco negro. Porém, apesar de ser um direito, é praticamente inviável que a correção seja liberada administrativamente, ou seja, no próprio INSS, tem que ser na Justiça. O advogado João Badari, do escritório Ait, Badari e Luquim, orienta o segurado que se aposentou entre 88 e 91 a procurar um especialista para analisar o caso e verificar se tem direito a essa correção. Para que a revisão seja feita, o aposentado precisa ter em mãos a memória de cálculo do benefício, que você consegue tirar pelo meu INSS. Essa informação, como eu disse, deve estar na carta de concessão ou no processo de aposentadoria também, e caso o segurado tenha perdido esses documentos, terá de pedir cópia do processo ao INSS. Badar informa que há instituições em que a autarquia também perdeu os papéis. É uma obrigação do INSS fornecer esse documento, mas há casos em que não se tem documentação. No entanto, o contador consegue demonstrar que houve limitação ao teto. Aí a gente vai despachar com o juiz e explicar o que aconteceu. Então, a solução, aqui o especialista informando. O especialista aqui, Badari, também explica que, diferentemente dos processos previdenciários comuns, a revisão do buraco negro não está limitada aos 10 anos anteriores à data da concessão do benefício, pois não se trata simplesmente de um erro de cálculo. O segurado que tiver revisão aprovada terá direito a receber os atrasados dos 5 anos antes do pedido, mais o tempo que durar o processo. O período entre 5 de outubro de 88 e 5 de abril de 91 ficou conhecido como buraco negro no que diz respeito aos benefícios do INSS. Nessa época, a economia do país era marcada pela hiperinflação. No fim de 89, a inflação acumulada em 12 meses era maior do que 1.700% no ano, por exemplo, para você ter uma ideia. Erro no cálculo. Como é que foi? Durante esse período, o INSS errou ao aplicar a correção da inflação sobre os benefícios previdenciários e os salários de contribuição. Havia ainda outro problema, que era o uso de índices diferentes sobre as aposentadorias e as contribuições. Com isso, muitos aposentados passaram a receber menos do que efetivamente tinham recebido. Em 1992, a autarquia fez a revisão dos benefícios pagos durante esse período e aumentou o valor das aposentadorias. Teto das aposentadorias. Após o recálculo e mudança no teto previdenciário entre 1988 e 2003, notou-se que muitos aposentados que contribuíam
com os valores acima do teto, com isso, teriam direito a benefícios maiores, mas eles foram limitados ao teto da época, porque o INSS não paga benefícios além do valor máximo da Previdência. Dessa forma, os aposentados estavam recebendo menos do que teriam direito. Revisão do teto. Em 2010, os ministros do STF decidiram que os segurados que se aposentaram após 91 tinham direito sim, então, à revisão do teto. Essa revisão foi paga de forma administrativa pelo INSS nos postos da Previdência. Teto do buraco negro. No entanto, os segurados que se aposentaram no período entre 88 e 91 não entraram na revisão e foram para a Justiça. Em 2011, o STF também deu ganho de causa a esses aposentados e eles puderam pedir na Justiça a correção dos seus benefícios para poder ganhar mais. Aliás, ganhar o certo, né? Aqueles segurados cuja aposentadoria foi concedida entre 5 de outubro de 88 e 5 de abril de 91 e que tiveram um benefício limitado pelo teto. Essa informação pode estar na carta de concessão, porém, há muitos casos em que isso não consta no documento. De qualquer modo, é indicado que o beneficiário procure um especialista, um advogado previdenciário ou um contador, para verificar se há direito a essa revisão e qual valor pode ser requerido. Atenção! Apesar de ser um direito, a revisão só sai na Justiça. Nos casos de pensão por morte, em que o benefício foi concedido em cima de uma aposentadoria concedida durante o buraco negro, o pensionista também poderá pedir a revisão. Se a revisão for aprovada, o aposentado passará a receber o valor do seu benefício mensal corrigido pelo percentual que for definido na ação judicial. Além disso, a pessoa terá direito a receber os atrasados, que são as diferenças entre os valores pagos e os que o segurado teria direito. E quando pedir revisão? Nesse caso específico, o pedido de revisão pode ser feito a qualquer momento, diferentemente do que ocorre em outros casos, em que o período é limitado a 10 anos. Os atrasados, porém, serão pagos somente sobre os 5 anos anteriores à data da entrada da ação, mais o tempo em que durar o processo. Ou seja, se o cidadão entrou com a ação em 2018 e o processo acabou em 2021, ele receberá os retroativos desde 2013. Portanto, terá direito a 8 anos de atrasado, uma boa grana aí, né, pessoal? Quem se aposentou durante o período do buraco negro e acha que pode ter direito à revisão, terá de procurar um especialista para poder fazer os cálculos. Em seguida, o advogado do beneficiário irá entrar na Justiça pleiteando essa correção. Segundo especialistas, é improvável que o segurado tenha êxito ao fazer essa solicitação no âmbito administrativo, ou seja, no próprio INSS. Documentos necessários: comprovante de residência, memória de cálculo do benefício. Se essa informação não tiver na carta de concessão, o cidadão terá que pedir ao INSS o COMBAS, tá? Dados básicos da concessão ou o processo de aposentadoria, uma cópia dele. Cálculos demonstrando a limitação da renda, certo? Aí o cálculo vai ser feito justamente pelo contador ou pelo seu advogado. E fique atento, o aposentado que perdeu a carta de concessão do benefício poderá solicitar uma cópia ao INSS pelo 135 ou também consegue acessá-la através do aplicativo Meu INSS. O INSS é obrigado a ter essa documentação, porém pode haver situações em que a autarquia perdeu a carta de concessão. Se o INSS não tiver o documento, o advogado do segurado irá fazer os cálculos com base nas informações disponíveis e os apresentará à Justiça, informando sobre a perda da carta de concessão. Então é isso, pessoal. Você que se aposentou nesse período ou que teve uma pensão aí precedida desse período, fique atento, busque a orientação de algum advogado, de algum especialista, que você pode ter direito a receber uma boa grana. Além de aumentar o seu benefício mensal, ainda você vai ter os atrasados, certo? Gostou da matéria? Deixe aí um joinha. Se ainda ficou com dúvida, deixe no primeiro comentário fixado você que é inscrito no canal, que a gente vai responder para você. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.